Olá, gente, boa noite, né? Estamos aqui nessa sexta-feira, né, para dar continuidade nossas aulas do curso de formação de agentes comunitários de saúde, tá certo? Antes de iniciar, quero dizer que estou muito satisfeito com o desempenho de vocês, tá certo? Quero pedir a colaboração, a compreensão de vocês, mais uma vez, com relação à questão das dúvidas, né? Porque tem coisas que nós professores não temos acesso, então não temos como estar dando suporte a vocês, certo? Então não peguem mal, não levem a mal se caso vocês façam uma pergunta e eu digo que não sei responder, porque realmente eu não sei, não é da minha competência, tá certo? E outra coisa, antes de iniciar, gente, teve uma parte na aula anterior que eu acho que não ficou bem esclarecida, que foi com relação aos requisitos para ser um agente comunitário de saúde, tá certo? Eu quero lembrar para vocês que aqueles tópicos que a gente estava falando eram do passado, a gente estava falando da história do surgimento do ACS, certo? Então ali aqueles pontos que eu falei, dos critérios, então ali eram antes, foi lá no começo, porque hoje é diferente, certo? Eu não adentrei mais no tema, porque foi o assunto que vocês viram ontem, na aula da doutora Leolina, né? Por exemplo, lá na aula eu falei a questão que tinha que ter ensino fundamental, certo? Isso foi no início, certo? Então, a partir de novas resoluções, né, de 2018, foi mudado isso, certo? Então, mudou aquela realidade. Ali é porque a gente estava falando no passado, a gente estava falando da história. Então, nos pontos iniciais, eram daquele jeito, tá certo? Mas vocês puderam compreender com a aula de ontem, doutora Leolina, e através da atividade, que houve mudanças, tá certo? Então, vamos aqui, né, dar início. E hoje a gente vai falar de moral, ética e humanização em saúde. E também vamos falar de comunicação em saúde, tá certo, gente? Então, são aulas breves, porque é questão de conceitos, dizendo o que é. E irei tentar passar da melhor forma possível para vocês o conteúdo, tá certo? Então, pode ser que vocês achem um pouquinho estressantes, né? Hoje é sexta-feira, não sei como é que está a questão do isolamento social de vocês aí na cidade de vocês, né? Porque aqui ainda poucas coisas foram liberadas, então as orientações já de ficar em casa, né? Então, hoje, nessa sexta-feira, querendo ou não, vocês têm que ficar em casa estudando, tá certo? Até às 23 horas, o compromisso de vocês é aqui comigo, tá certo? Acredito que esteja dando certo a questão da metodologia, de vocês terem o tempo de assistirem os vídeos. Se quiserem rever novamente os vídeos até às 21h30, no caso às 9h30. Então vocês têm esse tempo, de 7 a 9h30, para estarem lendo, fazendo as anotações, estudando o conteúdo, para posteriormente, a partir das 9h30, realizarem a atividade. Quero falar também com relação a essa questão da atividade, gente. A atividade ela é liberada a partir das 21h30, que é o tempo suficiente de vocês terem estudado o conteúdo, como eu já falei, e fica aberta até as 23 horas, tá certo? Caso aconteça de a atividade ser liberada, por exemplo, às 21h40, então a atividade ela é prorrogada até as 23h10. Por quê? Para recuperar os 10 minutos de atraso da liberação da atividade, tá certo? Então, assim, é sobre isso que a gente vai falar hoje na aula. Vamos ter questões éticas, vamos respeitar as questões morais, tá certo? Então, assim, é um compromisso que vocês têm. Então, se é até às 23 horas, então vocês têm que dar um jeito, tem que tentar resolver até às 23 horas.
As atividades são simples, então você indo fazendo suas anotações, notando os pontos principais, você resolve a atividade bem rapidinho, tá certo? Então, vamos aqui dar início, mais uma vez, né? Vamos dar início à nossa aula com o tema moral, ética e humanização em saúde, que são uma tríade que andam juntos, certo? Moral anda coladinho com a ética e através desses dois pilares a gente consegue, né, promover uma saúde mais humanizada, certo? Então, gente, aqui no primeiro slide, né, eu coloquei 2 conceitos simples, sabe? Direto, aquele conceito assim, vapt-vupt, certo? Então, ética. O que é ética? Com que é que essa ética vai estar relacionada? Moral. O que é moral? O que ela vai estar relacionada? Com o que? O que é moral? Então, eu coloquei aqui, gente, nesse primeiro slide, 2 conceitos bem simples, bem direto, certo? E nos próximos slides a gente vê um pouco mais detalhado, tá certo? Como eu falei anteriormente, gente, é bem simples, é mais questão de vocês entenderem, compreenderem, saberem diferenciar esses conceitos e identificarem como aplicar na prática de vocês, na prática de trabalho de vocês, tá certo? Então, podemos dizer, gente, que a ética, ela vai ser o modo de ser ou comportamento de um indivíduo, de um grupo, de uma coletividade. Então, essa ética é algo individual, é aquilo que você vai dizer, que você vai achar que é melhor para você, né? Independente de outras circunstâncias, certo? É aquilo que você vai dizer, não, isso aqui é melhor para mim, isso aqui serve para mim, eu discordo com isso, eu quero que seja assim, eu vou fazer isso. Será que isso que foi me imposto através da moral, que a gente já vê o quê? Que a moral é os costumes ou normas impostas. Então, vejam que elas têm um sentido próximo, elas andam juntinhas, certo? Elas confundem os conceitos, certo? Então, a ética, ela vai depender da moral e a moral ela vai depender da ética. Então, elas têm uns sentidos próximos, tá certo? São sentidos que confundem, mas basta vocês colocarem na cabeça de vocês. Ética está relacionado com aquilo que você pensa para você, com o seu individual. E a moral são costumes ou normas impostas. São costumes que uma determinada população, que um determinado grupo, que uma determinada sociedade, que uma determinada cultura adota, impõe e você tem que obedecer. Tá certo? No momento que você discorda disso aí, no momento que você faz uma reflexão através da ética sobre as condutas, os costumes, as normas, as orientações impostas, você está agindo ética, com ética. Mais na frente vocês vão entender bem direitinho. Eu tenho certeza que a cabeça de vocês está bem baralhadinha aí, viu? Sexta-feira, né? Todo mundo pensando em sextar, né? Como diz aqui no Ceará, não sei se aí também diz, né? Na sexta-feira ninguém quer ficar em casa, quer ganhar o mundo, quer curtir, certo? Então, está acabando essa semana. Você vai ter 2 dias de folga, próxima semana a gente retorna, dando continuidade e termina, tá certo? Então vamos ter calma, foco no aprendizado. Então, o que é moral? Certo? Complementando aquilo que eu falei anteriormente, gente. Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento individual e social dos homens, certo? Ela responde às necessidades de uma determinada sociedade em um determinado momento histórico, cumprindo uma importante função social. Então, se não fosse a moral, gente, a nossa sociedade, o nosso meio seria totalmente desorganizado. Se não fossem impostas normas, regras, comportamentos. Então, essa função social da moral é nítida quando a gente entende o quê? Que moral está relacionada a normas e às regras.
a comportamentos, como é que tem que ser, é assim que tem que ser, certo? Então, ela é uma importante função social, é ela quem vai ajudar, é ela quem vai nortear o cidadão, o homem eu falo de uma maneira geral, é ele que vai nortear o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. Então é ele que vai dizer, é a moral que está relacionada a isso, tá certo? Então, responde às necessidades de uma determinada sociedade em um determinado momento histórico, cumprindo uma importante função social, certo? Então, moral, organização, normas, impor comportamentos, impor costumes, né? Que vai designar, que vai dizer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, certo? Então, se eu se eu realizo uma determinada atividade, se eu adoto um determinado comportamento imposto pela sociedade, tipo, se eu vejo que Ana Carolina faz caridade, ajuda os pobres, a Juliana também faz a mesma coisa, então eu vou ver isso aí como uma norma de boa convivência, uma norma de ajuda. Então, o que eu vou fazer? Isso aí é o quê? É uma forma de fazer o bem. Então, a gente vê o quê? Função social. Então, eu posso me espelhar nisso aí, eu posso me espelhar num padrão que existe e também agir moralmente, tá certo? Agir como todos para um bem maior. Então, as necessidades humanas básicas são as mesmas em todas as culturas, em qualquer época. O que muda é a forma ou os meios utilizados para sua satisfação. Elas variam entre as sociedades com culturas diferentes e até dentro de uma mesma sociedade em momentos históricos diferentes. Vixe Maria, Helene, que complicação. Não estou entendendo nada. Traduzindo, gente, o que acontece? Vamos dar um exemplo de dessa questão aí que vai de cada cultura, de cada pessoa. Vamos dar um exemplo aqui de, como é que eu posso dizer? Festas, né? Cada tipo de pessoa, cada tipo de grupos, ela vai o quê? Ela vai gostar de um tipo de festa, de um tipo de evento diferente. Não é porque eu gosto de um evento restrito, não é porque eu gosto de um evento mais calmo, não é que eu gosto de um determinado tipo de música, você também vai ter que gostar, tá certo? Aí são o quê? Essa questão aí da satisfação, certo? Então, temos necessidade de nos divertir, só que eu não vou me divertir do jeito que você vai, certo? Eu vou me divertir de uma maneira que me satisfaça, tá certo? Então, o que acontece? A moral é o quê? Pensa junto aí comigo. Vocês acham que a sociedade, ela vai querer estar naquela sociedade padrão, aquela sociedade com regras de convivência, com regras moralísticas? Vocês acham que elas preferem estar em um ambiente calmo? Elas sentem satisfação em estar em um ambiente calmo ou em um ambiente agitado, como um paredão? Paredão de som, muita bebedeira, muito gente descendo até o chão, se rebolando, dançando, quebrando o esqueleto, bebedeira, tomando banho de cerveja, tomando banho de cachaça, destruindo, né? Então vocês acham que o corpo social, a maioria do grupo social, preferem estar em qual? Dos dois, naquele bem calminho, num barzinho, ali sentado, conversando, ouvindo música, tá certo? Então, com esse exemplo, vocês dão para entender que as necessidades, todo mundo vai ter a necessidade de, por exemplo, se divertir.
Só que o que vai mudar é a forma ou os meios utilizados para a satisfação. Então, cada sociedade, cada cultura vai ter o seu meio de agir moralmente, tá certo? Espero que você esteja entendendo, gente. Estou dando exemplos do dia a dia, estou falando, trazendo para a realidade, para vocês tentarem entender. Mas eu acredito que até aqui deu para vocês entenderem, né? Moral, questão de costume, questão de normas, questão de regras impostas pela sociedade. É um padrão que devem seguir, porém, no momento que eu decido o que eu vou querer, o que é bom para mim, se aquilo vai me agradar, eu já vou estar agindo ética, que a ética vai ser algo meu, algo pessoal, certo? Então, uma nova moral pode substituir uma velha ou conviver com ela, a partir de mudanças na estrutura social, política e econômica. Então, o que quer dizer? Que não é sempre que vai acontecer, né? Não é sempre que uma determinada regra, uma determinada orientação imposta vai continuar daquele jeito, né? Vamos usar o exemplo anterior, certo? Então, no momento que a maioria das pessoas acharem que é importante, que é melhor, que é importante, que dá certo, estar naquele outro tipo de festa que eu falei, no paredão, na bebedeira e tudo, vocês vão ver o quê? Que aquilo ali também vai ser aceitado pelos outros, né? Se tem pessoas que acham que ali não é aquele ambiente, no momento que tiver um impulso, no momento que houver uma mudança, no momento que houver um padrão de restauração daquilo ali, então pode surgir uma nova moral. Então vai surgir uma nova moral, vai surgir um novo costume, vai surgir uma nova adaptação, tá certo? Então, mudanças na estrutura social, política, econômica podem interferir na questão da moral, surgindo outras formas novas, né? Tem até um exemplo que teve uma época aí, um tempo aí nos Estados Unidos, que os negros, eles, quando andavam em transportes coletivos, eles tinham que ficar em pé, né? Se por acaso entrasse um branco no ônibus e o negro estivesse sentado, então o negro se levantava para o branco sentar, porque ele era uma moral daquele país, certo? Era uma moral antiga que já existia lá. Só que o que acontece? Teve uma vez que teve uma negra, se não me engano, uma negra que se recusou a sair, certo? Então ela não saiu de jeito nenhum. Imagina que teve aquele movimento e tudo, e a partir daí surgiu uma nova moral. Foi identificada discriminação, e aí essa questão de ter dos negros ficarem em pé passou a não existir mais, certo? Então aí a gente vê que existia uma moral antiga dos negros ficarem em pé, porém uma pessoa, né, uma pessoa daquele público atingido, entre aspas, se manifestou, e o que aconteceu? Surgiu uma nova moral, tá certo? Então, os valores morais, eles se consolidam como pontos positivos e negativos. Ou seja, os pontos positivos o quê? Solidariedade, lealdade, a honestidade. Então, assim, algo que se propaga. É tipo assim, algo que eu acho bonito. É algo que a maioria das pessoas fazem. Então, se a maioria das pessoas são solidárias, também vou querer ser solidário. Se a maioria das pessoas são honestas, eu também vou ter honestidade. Tá certo? Mas aí tem também os pontos negativos que adentram o egoísmo, a vaidade, a hipocrisia, a desonestidade, tá certo? Leandro, não estou entendendo nada. Vamos lá, gente. Vamos imaginar que vocês estão viajando, estão vindo aqui para o Ceará. Vocês vêm lá na BR, né? BR que chama, né?
Vocês vêm na BR, em um local bem estranho, e tem um carro no prego. Deu prego. E é um idoso com sua filha gestante, no meio do nada ali. Então, assim, pela moral, pelas regras, pelos costumes, o natural é o quê? Você parar para ajudar. Você parar para ver o que está acontecendo e oferecer ajuda. Então, um espírito de solidariedade. Então, a maioria das pessoas que for passar ali, elas vão ter o quê? O incentivo, né? A necessidade, porque é algo comum, é algo natural, parar e ajudar. Certo? Mas no momento que eu passo, né? E eu penso, será que eu tenho que parar para ajudar? Não é obrigação minha não parar para ajudar não. Certo? Então eu estou agindo com a minha ética, com o meu, como é que eu posso dizer? Com a minha concepção. Eu olhei, analisei a situação e não, aqui não é para mim não vou parar não, sou obrigado, passo direto e deixa lá. Certo? Então foi o que? Uma decisão individual que adentra no conceito de ética. Certo? Então vejam aqui, né, a questão dos pontos positivos, solidariedade, lealdade, que são pontos que são repetitivos, né, pontos positivos que podem ser repetidos, que podem ser reproduzidos pela sociedade, e temos também os negativos, que infelizmente também eles são repetidos, certo? Pronto, gente. Então, a gente já viu, a gente já conseguiu, acredito que vocês já tenham conseguido compreender um pouquinho mais, né, sobre a questão da moral. Acho que vocês tenham conseguido compreender, né? A moral, ela vai estar relacionada a regras, a normas, impostas pela sociedade, costumes que já existem, tá certo? Valores. Então, a ética, gente, tem uma digitação aí, né? É como, não é como, certo? Então, a ética, como a moral se fundamenta e como se aplica. Então, a ética, ela vai estar relacionada ao comportamento, ao que a moral está impondo. Então, a ética vai o quê? Estudar, ser o comportamento, né? Identificar como a moral se fundamenta e como ela se aplica. Então, a ética, ela vai o quê? Refletir, questionar e tentar compreender os valores morais, fazendo com que o indivíduo haja não só por educação, hábito ou tradição, e sim por seus intelectos e convicções. Lembra da historinha que eu falei para vocês, a historinha do carro, certo? Então, através da ética, a pessoa que tem a ética, como é algo que reflete, então a pessoa refletiu, questionou e disse, não sou obrigado a parar aqui, né, para ajudar esse povo. Eu disse, olha, eu vou passar direto, eu vou seguir meu caminho, que eu vou chegar logo no meu destino, e o restante aí que se vire, tá certo? Então, a ética, ela faz com que o indivíduo não haja por educação. Então, ele não ia parar ali só por educação, não. Ele pensou, refletiu, disse que não queria ir, passar direto, seguiu o seu caminho, tá certo? Então, a ética faz com que o indivíduo age não só por educação, hábito ou tradição, e sim por seus intelectos e convicções, né, que eu falei desde o início, a questão de ser algo pessoal, tá bom? Estão conseguindo entender, gente? Então, né? Tá certo. Então, vamos lá. Para sintetizar, a moral, ela vai se preocupar com o que devemos fazer, e a ética, por que devemos fazer, certo? Então vamos voltar de novo para a historinha do carro perdido, lá na BR, no local estranho, sem movimento nenhum. Então, lá vem eu passando, né? O carrinho está lá parado, pessoal, pneu furado,
motor fumaçando e no meio do tempo, celular sem pegar área, no meio do tempo. Aí o que eu vou fazer? Eu agindo moralmente. Vou pensar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou passar direto? Eu vou ajudar? A maioria vai pensar que deve, acredito que a maioria vai pensar que deve ajudar, né? Que é o mais comum, né? E a pessoa agindo eticamente, ela vai perguntar por que devemos fazer. Então ela vai dizer, por que eu vou parar aí para ajudar se eu tenho meu caminho para seguir? Por que eu vou? Por que eles não foram para outro caminho? Não, eu vou passar direto. Então, a moral, ela faz o seguinte questionamento: o que devemos fazer? E a ética, o porquê devemos fazer. Certo? Então, acredito que tenha dado para vocês compreenderem, né? Entenderem, né? Esses dois conceitos, tá certo? Então, vejam que é bem simples, né? Depois que você começa colocando exemplos, né, como eu coloquei o exemplo aí do carrinho, vocês conseguem compreender melhor o que é um e o que é outro. Então, a ética é o posicionamento pessoal e racional em relação ao conceito determinado por um grupo. Ou seja, é o posicionamento pessoal em relação a algo, né, estabelecido pela moral. Tá certo? Então, é a pessoa pegar um picolé, né, e dizer, é bom. Muitas pessoas dizem, é bom aquele picolé. Só dizer é bom. Então, estão agindo moralmente, né? Estão fazendo um padrão. Vamos dar um exemplo aqui. Muita gente gosta de açaí, muita gente gosta de sushi. Pronto. Então, Pedro aí, João, pegam o sushi. Ai, que delícia. Come bem muito. Pega o açaí. Ai, que delícia. Come bem muito. Então, a maioria das pessoas, vocês vão ver ao seu redor, que vão gostar de sushi, vão gostar de açaí, né? Somente de açaí, que é mais acessível. Então, aí a pessoa está agindo moralmente. Certo? Então, quando a pessoa vai agir com ética, ela vai dizer, aquilo realmente é bom? Né? É bom para mim eu comer aquele sushi? Eu preciso comer? Né? Vamos dar exemplo de uma lei, uma regra, alguma coisa. Perguntar, essa lei é boa? Vai me trazer benefícios? Eu preciso seguir isso aí? Quais as consequências eu vou ter? Então, ética, reflexão, posicionamento pessoal, convicção do que eu vou fazer, do que é melhor para mim. Moral, regras, normas, orientações estabelecidas por determinada sociedade, culturas, certo? Que eu posso ou não seguir, dependendo do meu posicionamento ético, certo? Então, só voltando aqui, né? Vejam que as profissões, cada profissão ela vai ter o código de ética, certo? Então, enfermagem, medicina, direito, né? Vão ter o seu código de ética, ou seja, um posicionamento, né? Foi feito um posicionamento de cada categoria, né? E foi visto o que é melhor para aquela categoria, o que aquela categoria tem que fazer, o que aquela categoria tem que adaptar, que seja bom para ele e para o coletivo, tá certo? Então, código de ética. Então, aquele código de ética vai ser posicionamentos, né, que foram decididos que vai beneficiar uma determinada categoria. Então, posso dizer que tem um código de ética de uma empresa, que vai ser o que eles é uma decisão do que é melhor para aquela empresa.
código de ética de grupos, código de ética de profissões. Então, são o quê? Pontos decididos com o que é melhor para instituições, profissões, grupos, certo? Então, outro ponto importante que a gente vai debater, que como eu falei no início, gente, é a questão da humanização e ética na atenção à saúde. Porque como eu falei, moral, ética e humanização, elas têm que andar juntas, estão relacionadas, tá certo? Então, antes de dar início à questão, vamos dar um conceito de o que seja a humanização. Pronto. O modelo de atenção à saúde da estratégia de saúde da família está centrado no usuário. Certo? Então, esse centrado no usuário, gente, é vê-lo como um ser integral, como um ser único. Isso é novidade para vocês? Não. Por quê? Porque eu já falei em aulas anteriores, né, que a humanização, que a questão da estratégia de saúde da família vai trabalhar o indivíduo, ele e o que está por trás dele, onde ele está inserido, quem faz parte do convívio dele, quem faz parte do contexto de vida dele, tá certo? Então, humanizar a assistência à saúde, certo? Então, os serviços de saúde atualmente, através da Política Nacional de Humanização, ele visa justamente isso, humanizar os serviços, humanizar a assistência à saúde. Então, humanizar significa olhar as pessoas que buscam o serviço de saúde como sujeitos de direitos, enxergar os usuários como um todo, vê-lo na sua integralidade, né? Eu costumo sempre falar para minhas alunas, né, que talvez vocês questionem: Leandro, humanização, nós não somos humanos já? Por que falar em humanização? Por que falar em humanização se nós já somos humanos? É ensinar os humanos a serem humanos? Como assim, Leandro? Sim, gente, é justamente isso aí, certo? Se vocês forem parar para analisar as questões de saúde de antes e de hoje, como era a assistência, vocês vão ver que mudanças aconteceram, tá certo? Antes, as questões de saúde, os atendimentos, antes não tínhamos tantas máquinas, antes não tínhamos tantos profissionais, ambos não tinham tantos especialistas. Antes era que um médico e pronto, o médico para atender aquele paciente, para resolver. Como era, antigamente era centrado na doença, então era um único profissional, era um médico para resolver o problema total, problema de doença, certo? Então a pessoa tinha um problema na cabeça, no braço, na perna, então era um único profissional para resolver aquele problema de saúde, certo? O tempo foi passando e a assistência à saúde, ela foi o quê? Fragmentada. Antes não tínhamos máquinas, antes era o profissional, era a pessoa, era o homem, era o médico, estava ali fazendo uma cirurgia, certo? Hoje é diferente. Hoje as pessoas, elas estão sendo vistas aos pedaços. O chileno tá ficando doido, como assim aos pedaços? Estão partindo o povo e vendo os pedaços? Não, gente. Hoje as pessoas, elas estão sendo vistas aos pedaços. Então é o quê? Muitos profissionais para cuidar de uma pessoa. Como assim, né? Não é importante ter muitos profissionais? Sim, mas eu estou falando na questão, gente, das especialidades. Então antes era o quê? Um médico, por exemplo, que cuidava da cabeça, do braço, da perna, do coração, do pulmão, de tudo. Hoje em dia não. É um médico para a cabeça, é um médico para o braço, é um médico para o coração, é um do pulmão, é um da perna. Então o que acontece? O paciente fica bolando de um lado, para o outro lado, vai para o cardiologista, vai para o pneumologista, vai para o neurologista,
vai para o ortopedista. Então veja que tanto isto, veja que tanta coisa aconteceu, que tanta mudança. Então, hoje também, gente, hoje tem locais aí que robôs fazem cirurgias. Robôs. Então imagine aí, uma pessoa, por exemplo, vai para um centro cirúrgico, faz uma cirurgia, se submetida a um processo cirúrgico, mesmo estando com a equipe de humanos, a pessoa ainda se sente sozinha, se sente insegura. Imagine aí uma pessoa dentro de uma sala com um monte de robô, fazendo o serviço, sem se confiar, com medo, insegura, sem ter um aperto de mão, sem ter um conselho, sem ter uma palavra de força. Então, houve a fragmentação. Leandro está querendo dizer que as tecnologias não são boas? São sim, as tecnologias são boas, são maravilhosas, mas elas têm que saber usá-las, né? Então, foi através disso, dessas mudanças, da fragmentação da assistência, que surgiu a Política Nacional de Humanização. Então, justamente para tornar humanos os humanos, né? E melhorar a assistência em saúde. Então, ver a pessoa na sua totalidade, enxergar que ela é uma pessoa de direitos, uma pessoa que tem uma família, uma pessoa que tem um corpo social, uma pessoa que tem uma vida, certo? Então, trabalhar naquele contexto que eu falei para vocês, certo? Ver se a depressão de Juliana, aliás, a hipertensão de Juliana, né, a doença de Juliana, que é a menina que não faz nada em casa, que é a menina que acorda 10 horas, que é a menina que vive para estudar, os pais dão tudo, tá lá, tem a hipertensãozinha dela, pressão 18 por 10, direto. Aí tem Joana, mora na comunidade, todo dia Joana lava uma trouxa de roupa para ajudar a mãe dela. Joana come cuscuz com ovo direto. Cuscuz é bom, viu? Cuscuz é vida. Cuscuz é tudo que há. Gosto muito de cuscuz. Mas imagina que Joana só tem isso. Todo dia. Tudo debaixo de veneno, né, gente? Então, Joana tá ali, lavando as roupas para ajudar a mãe. Joana, com 14 anos, já assumiu a responsabilidade de ser mãe. Não sabe quem é o pai. Mãe solteira. Joana tem hipertensão. Aí aquela velha pergunta: a assistência de Joana vai ser igual a da outra colega lá? Então a conduta vai ser diferente. Então Joana tem que ser vista na sua integralidade. É a mesma coisa, gente, de um paciente da comunidade passar por um médico, passar por uma consulta, né? Bem humildezinho, o cidadão, que é uma comunidade com muitas vulnerabilidades sociais. Então, ele passou lá e está desnutrido. Aí o médico diz: você tem que comer maçã, você tem que comer abacate, abacatada, você chama abacatada, vitamina de abacate, tem que comer mamão, uva passa, você tem que comer morango, seu arroz tem que ser do melhor, bote verduras na sua alimentação, coma bastante feijão, beba leite, tome iogurte. Cadê? Você acha que esse profissional está vendo aquele cidadão na sua totalidade, na sua integralidade? Como é que eu vou orientar uma pessoa a fazer tudo isso se ele não tem nenhum básico, nem o arroz e o feijão? Então aí a pessoa não vai estar vendo o outro na sua totalidade, não vai estar vendo a sua individualidade, tá certo? Então vocês, como agente de saúde, tem que estar levando essa realidade, tem que estar trabalhando isso
como ponte da estratégia de saúde da família, levando essas informações, né? Apesar de que vocês vão vivenciar na prática profissional de vocês, que apesar de tudo, de todos os esforços de vocês, nem sempre as coisas vão funcionar como são, né? Mas façam a parte de vocês, tá certo? Vejam o ser humano, vejam o paciente, vejam o usuário em sua totalidade, em sua integralidade. Vejam como um todo, certo? Então, a transformação do modelo assistencial e a humanização do atendimento requerem a garantia do direito à informação ao usuário, certo? Outra coisa importante que está relacionada à humanização. O usuário, ele tem que estar ciente dos seus direitos, ele tem que estar ciente dos serviços disponíveis para ele. Então a equipe tem que saber ouvir, tem que estar preparada para ouvi-lo, para tentar resolver o problema dele, certo? E vê-lo na sua totalidade e vê-lo na sua integralidade, certo? Pontos importantes na hora de passar as informações para o paciente. As informações não necessitam ser exaustivas, devem ser simples, compreensíveis, respeitosas e suficientes para garantir a autonomia dos usuários nas suas escolhas e atos. Então, até a gente vai ver na frente na questão da comunicação, então tem que ser informações simples, informações breves, informações faladas na linguagem popular, certo? Informações que respeitem, que façam com que o usuário se sinta acolhido, certo? Então, humanização, transformação do modelo assistencial. Então, isso vai depender de quem? Lembra dos 3 atores que eu falei? Deixa aqui, tem 4. Lembra dos 3? Usuários, trabalhadores e gestores. Então, para o SUS funcionar como tem que funcionar, né, precisa do esforço, da dedicação desses três grupos sociais, tá certo? Então, ter uma forma de garantir o direito à informação do usuário, respeitando a individualidade dele, certo? Então, com som já, gente, calma que tem atividade já. Viu? Hoje é sexta, a atividade ficou bem, tá bem, só o filé. Então, o desenvolvimento de uma relação de confiança entre profissionais e usuários. Então, aqui a gente vê um ponto bem específico relacionado à questão de ética, moral e humanização, certo? Gente, a equipe de saúde, ela tem que fortalecer o vínculo, ela tem que manter o vínculo com a comunidade, ela tem que ter um vínculo de confiança, um vínculo de liberdade, porém com respeito. Então, aquela pessoa que chega na unidade básica de saúde, através de você, o acolhimento já tem que ter sido iniciado na visita domiciliar realizada pelo agente comunitário de saúde. Então, o agente comunitário de saúde é uma ferramenta, é um dispositivo, é um ator importante na questão da ética, da moral e humanização, certo? Porque no momento que um determinado cidadão da sua área não se sente acolhido por você, vai ser complicado oferecer assistência. Vai ser complicado trabalhar com aquele cidadão. Você tem que demonstrar o quê? Acolhimento, confiança, fortalecer o vínculo, dar liberdade do usuário se expressar, falar das suas necessidades, certo? E adotarem o princípio da privacidade e da confidencialidade. Vocês vão trabalhar adentrando na casa das pessoas. Então, assim, não sei vocês, mas eu, se pudesse, não recebia visita.
Às vezes quando chega lá em casa, não, diga que eu não estou aqui, né? Não sei vocês, mas tem pessoas que não vão se sentir à vontade de estar recebendo outras pessoas na sua casa, porque está ali adentrando no pessoal de uma pessoa, adentrando no lar. Então tem pessoas que vão ficar com vergonha de você entrar na sua casa, pessoas simples, humildes, que você chega lá. Então você tem que conquistar aquela pessoa para ela se sentir segura, para ela sentir que você vai entrar ali na casa dela e não vai sair falando. Estão entendendo? Então, privacidade e confidencialidade. Então, relacionado a respeito, liberdade, confiança e vínculo. Então, acolher. A comunidade que vocês vão trabalhar tem que se sentir acolhida. Tem que se sentir à vontade. Tem que deixar você bem à vontade. Porque é horrível. Vamos imaginar que Juliana e Pedro vão fazer as visitas, né? Aí sai de uma casa, entra na outra, aí já vai falar do que viu na casa anterior. Ave Maria, a Juliana tão nova, com hipertensão, grávida. Não, minha filha, não sei como é que isso acontece não. Ave Maria, que povo desmantelado. A casa toda suja. Casa toda suja. Fogão tudo sujo, não tem uma panela. E 10 horas da manhã, tudo dormindo. Vamos imaginar que o agente de saúde falando na outra casa, viu? Passou. Isso é horrível. Isso aí fere princípios de moral, de ética e de humanização. Porque aquela pessoa ela vai saber que isso aconteceu. Né? Justamente que tem vizinho, né, que não se bate. Tem vizinho que não se gosta. Tem vizinho que quer ver o destroço, quer ver a bagaceira do outro. Aí você sai, o agente de saúde dentro de uma casa, né? Bem humildezinha, bem pobrezinha, foi fazer lá seu serviço, acolhimento. Aí quando chega na outra casa, coincidiu que a pessoa da vizinha não gosta nem um pouco daquela outra pessoa. Aí, ó, desce o bagaço. O que acontece? A outra pessoa vai saber. Da próxima vez, ela não vai deixar você, ela não vai permitir que você entre na casa dela, que você adentre na intimidade dela, que você adentre no pessoal dela. E aí o que vai acontecer? Comprometimento da assistência. A continuidade de uma possível hipertensão que aquela senhora tinha, aquela pessoa daquela residência tinha. A adolescente grávida que você tirou o couro na casa vizinha, ela não vai querer fazer pré-natal. Para ela vai ser um tanto faz. Certo? Então é isso aí, você tem que ter a privacidade e dar confiança para que aquela pessoa converse com você e diga o que está acontecendo, diga o que está vivenciando, sem medo de ser julgada. Sem medo de ser julgada, sem medo de o que conversou ali sair lá na porta da vizinha, sair numa reunião da agente comunitária de saúde. Então, é isso que a gente está falando, humanização, ética e moral. Então, é seguir os bons costumes, seguir as boas normas e terem ética, fazendo a sua reflexão, imaginando o que é melhor para você e no que é melhor para o outro. Sempre se colocando no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é humanização. Então, você tem que se colocar no lugar do outro. Então, se você não queria que algo acontecesse com você, para que você vai desejar para o outro? Né? Então, humanizar é isso. Humanizar com moral e ética. Moral e ética associada à humanização. Né? E os pilares da ética em saúde vai ser principalmente a privacidade e a confidencialidade. Certo? Manutenção, fortalecimento de vínculo, confiança, liberdade e respeito. Tá certo? Respeitar, se colocar no lugar do outro. Então, é isso aí que a gente falou anteriormente, né? Os princípios éticos da estratégia de saúde da família, né? Associada à humanização e moral, isso aqui, privacidade e confidencialidade. Então, a intimidade, a vida privada e a honra das pessoas, elas têm que serem valorizadas. Elas têm que ser mantidas.
O usuário, o ator social, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir à vontade, ele tem que se sentir com direitos, um ser de direitos, uma pessoa com responsabilidades, uma pessoa do meio social, gente, porque não tem nada mais doloroso do que a exclusão. Então, a exclusão é uma maneira que vai causar também comprometimento. Então, se a gente tem uma política de humanização, se a moral e ética em saúde está associada à humanização, por que eu vou excluir? Se eu tenho que incluir, certo? Então, assim, e na medida que você acolhe, né, você também é acolhido. Às vezes, nas visitas domiciliares, meu Deus, era uma festa do tamanho do mundo. Eu cheguei a casa com um monte de coisa. Ganhava galinha, rapadura, peixe, arroz, feijão. Vixe, Marilene, eu tava pegando, tu tava roubando a feira do povo, nas casas do povo? Não, gente. Porque o acolhimento que a gente faz. E as pessoas se sentiam tão agraciadas, tão agradecidos, tão acolhidos, que sentiam no dever, no direito, na satisfação de agradar a gente. Então, galinha, mas eu sou louco por galinha caipira. Ganhava galinha, ganhava peixe, todo mundo. Milho, pamonha, canjica. Mas não era bom demais. A melhor parte era o dia das visitas domiciliares. A gente de saúde chamava, nós ia, e aí era bom demais, era só sucesso, né? E já é de você se não quiser. Não queira não, para você ver, se não ficam tudo chateado, com desgosto. E mais, gente, a sua imagem profissional. A sua imagem profissional está associada à lei. É você que está criando a sua imagem. No momento que você trata uma pessoa bem, no momento que você tem um bom acolhimento, o natural é o que? Aquela pessoa sai falando bem de você. Eu quero ser atendido pelo enfermeiro Leandro. Eita, menina, a gente de saúde tá ali, é gente boa demais, faz as visitas direitinho, atende a minha demanda. Então, a sua imagem. Aí eu pergunto a vocês querem ser vistos como que tipo de profissional? O profissional que sai das casas dos outros com peixe, com arroz, com feijão, com milho, com fava? Ou aquele profissional que não tem nem o direito de entrar? Que quando é dia da visita da agente de saúde, a porta é fechada para poder você entrar. Que tipo de profissional você quer ser? Aquele que as pessoas falam mal, ou aquele que as pessoas falam bem, que todo mundo quer ser atendido, que todo mundo elogia? Então aí fica uma reflexão para vocês, certo? Então, estar no âmbito do segredo, tudo aquilo que se conhece através de contatos profissionais com usuários, inclusive nas visitas domiciliares. Então, o que você viu, fica ali. O que você viu, fica ali. O que você ouviu, fica ali. E lembrando, tem certas coisas que você ouve. Leandro, eu sou a ponte. Eu sou a ponte entre a unidade básica de saúde e a comunidade. Então, tudo que a comunidade disser, tudo que o povo disser, eu vou chegar lá no posto e vou dizer. Você não é um telefone sem fio, você não é a mariqueira, você não é a fofoqueira. Tem certas coisas que o agente de saúde, por exemplo, um desabafo. Vamos imaginar que passou na casa de Juliana e Juliana desabafou com você. Então você não vai ter que chegar lá no posto de saúde, sentar com a enfermeira, com o enfermeiro, o médico e contar aquilo ali. Igualmente, se acontecer de um paciente ir até a unidade, procurar o enfermeiro, procurar o médico, contar uma coisa, desabafar, conversar, não é obrigado, o enfermeiro está dizendo. Então, filtrar o que deve ser dito em equipe e o que não deve. Tá certo?
Então, deve-se estar atento para que a visita não seja encarada pelos usuários como um ato invasivo de privacidade. Então, essa partezinha aqui, gente, ela fala justamente sobre aquilo que eu falei anteriormente, que tem que respeitar o ambiente, tem que fazer por onde você voltar, tem que fazer por onde aquela porta está sempre aberta para você. Então, assim, o dever de assegurar a confidencialidade dos fatos e dos dados torna-se ainda mais indispensável. Então, manter, buscar, procurar, incentivar o vínculo com aquela família, com aquele usuário, tá certo? Então, manter um vínculo em que ambos vão se beneficiar, né? Vou ganhar porque eu vou estar fazendo meu trabalho com qualidade e aquele profissional, aliás, aquele usuário está se beneficiando porque vai estar recebendo o seu serviço de saúde através de você, agente de saúde. Então eu vou passar isso aqui porque a gente já debateu muito, isso aqui já deu para vocês entenderem. Então, é oportuno lembrar que são necessários cuidados no momento da obtenção das informações, tá certo? Então, tem que ter o cuidado. Aqui, gente, não é ambiente não, é ambiente, porque não sei não o que meus dedos tem não, que estão digitando errado. Então, é oportuno lembrar que são necessários cuidados no momento da obtenção das informações. Então, tem que ter cuidado. Se eu vou conversar com uma determinada pessoa, se eu vou tentar identificar uma demanda, se eu ouvir, vamos dizer assim, eu ouvi boatos que Juliana também está com HIV, o povo estão tudo comentando na rua. Eu, como agente de saúde, eu vou ter que identificar se aquilo ali é verdade ou não. Para quê? Para poder Juliana começar um tratamento, uma profilaxia. Então, eu vou ter que adentrar naquilo ali, vou ter que ter uma conquista, num ambiente adequado, com um tom de voz adequado, certo? Se necessário, convidá-la para ir até a unidade básica de saúde, o posto de saúde, um ambiente mais reservado, conversar, certo? Com relação a tom de voz, às vezes tem idosos que não têm problemas auditivos, não conseguem ouvir, né? Às vezes falam alto demais. Então, ter esse controle, né? E acima de tudo a conquista para que a troca de informações sejam necessárias, sejam realizadas, tá certo? Então, isso aqui é o que eu falei para vocês naquela hora, né? O trabalho em equipe, a troca de informações é fundamental. Porém, elas devem ser limitadas apenas ao que cada elemento da equipe necessita para realizar suas atividades. Então, se eu fui conversar, eu como enfermeiro conversei com uma paciente, a paciente me confidencializou umas informações, então, se aquela informação não vai acrescentar nada no trabalho de Mariana, agente de saúde, o que eu tenho que dizer a Mariana? É a mesma coisa de Mariana como agente de saúde, conversou com Juliana contou umas coisas a ela, e o que Juliana contou não tem nada a ver comigo, não vai acrescentar nada no meu trabalho. Então, por que Mariana vai me dizer? Então, as informações, a troca de informações, elas têm que ser de acordo com o que vai ser resolutivo por cada pessoa. Então, se tem um assunto que não vai ser resolvido comigo, que não tem nada a ver comigo, por que Mariana, como agente de saúde, vai me dizer? Tá certo? Então, ter cuidado na questão da coleta de informações, na questão da passagem de informações, lembrando sempre que as paredes têm ouvidos, tá certo? Então, ter todo esse cuidado. Tá bom, gente? Então, na busca da humanização da atenção à saúde, é preciso ter atitudes que marquem o respeito pelo usuário, né? Outro pontozinho importante que a gente... coceira no nariz. Outro ponto importante que vocês têm que ficar atentos, gente, a questão do respeito. Então, na busca da humanização da atenção à saúde, é preciso ter atitudes que marquem o respeito pelo usuário. Um importantezinho aqui vai ser
Sempre chamar a pessoa por seu nome e não rotular as pessoas. É bem comum no dia a dia, né, vocês verem profissionais, chega um idoso para ser atendido, aí o profissional diz: vem, vozinha, chega, vozinha, entra, é sua vez de ser atendida. Vozinha para cá, vozinha para lá. Mãezinha, meu filho, chega, vem, meu filho, para cá, entre. Não rotular os usuários. Aí você está lá numa reunião com os agentes de saúde, você está lá numa reunião do Conselho de Saúde, né? Está lá discutindo debates para melhorias, aí você diz assim: lá na casa daquela aleijada, como é o nome daquela aleijada que vai no posto de saúde direto? Aleijada, na casa daquela aleijada. Ave Maria, tem uma casa dos hipertensos, só tem gente hipertensa. Então existe rotulando as pessoas. Está rotulando, está sendo desumano, está agindo com a desumana. Aquela pessoa tem um nome, então como é que eu vou estar dizendo, pessoa, se Joana Aleijada, aquela aleijada na casa da aleijada, ali na casa da diabética. Eu tenho que levar, não, tem que ir lá na casa da aidética para me dizer a ela para ir fazer os protocolos dela, passar no posto com avaliação. Então isso aí é rotular. As pessoas, elas não vão se sentir bem se souberem que estão sendo tratadas, que estão sendo chamadas assim. Então o que vai acontecer? A evasão. Não vão querer ir para o serviço de saúde, porque o serviço não vai ter acolhimento. Então chamar por apelidos, chamar com esses apelidos que acham que é carinhoso, mãezinha, minha flor, minha querida. Não, o certo é chamar pelo nome. Ela tem um nome, ela foi batizada, ela foi registrada, então ela tem um nome. Então tem pessoas que não vão gostar de ser tratada assim. Você sabe que tem idosos que não gostam de ser. Tem idosos que, Maria, é idoso, mas não quer ser de jeito nenhum. Então é uma ofensa chamar ele de vovô. Chega, vô, é tua vez. Então chamar pelo nome. Seu João, Dona Maria. Tá certo? Então, veja, né, gente, que esse tema foi bem importante, né? A gente apresentou os conceitos, a gente entrou na questão da humanização, né? Acredito que tenha dado para vocês entenderem as definições de ética, moral, tá bom? Então, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês aprenderam hoje, reflitam, né? Adotem um posicionamento ético e identifiquem se é importante ou se não é. E vejam que vocês vão perceber que é importante. Vejam que é necessário sempre se colocar no lugar do outro. Vejam que o acolhimento, ele deve acontecer. O acolhimento, a passagem de segurança, né, o vínculo, tudo. Sempre tratem as pessoas, tratem os outros como vocês gostassem de ser tratados. Certo? Lembre, a casa da pessoa, aquela casa que você vai fazer a visita domiciliar, é dela, é única, é o modo dela de ser, é o modo dela de viver. E você tem que fazer o quê? Respeitar. O que viu, ficou ali. O que aconteceu, ficou ali. O que foi confidencializado a você, ficou ali. Então, por isso que lá quando a gente viu, né, desde o início do surgimento do agente comunitário de saúde, vocês viram naquela vez que eu falei, que lá nos requisitos, que esses requisitos ainda hoje permanecem, é o quê? A questão do vínculo, o vínculo com a comunidade, residir na área de abrangência. Então, justamente por isso, porque você vai ter o conhecimento de vida daquela pessoa, daquela comunidade, daquele usuário, você vai ter um vínculo, vai ter a questão da confiança, tá certo? Então, sempre hajam com humanização e sempre tenham um posicionamento ético, faça uma reflexão bem feita,
quando forem tomar um posicionamento ético. E tentem também respeitar as questões morais que muitas das vezes são importantes. Tá certo? Então, até daqui a pouco, na próxima aula.